O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. O objetivo deste programa é a divulgação da doutrina espírita em todos os seus aspectos. Hoje, meus irmãos, nós estaremos aqui com o nosso irmão Rogério Silva, da Associação Espírita Bezerra de Menezes, em Conselheiro Paulino, também vice-presidente do LAJE, o Lar e Abrigo Amor a Jesus, um companheiro nosso, um irmão nosso, que sempre que solicitado vem aqui nos trazer o seu conhecimento. Muito bem, Rogério, eu estou imensamente agradecido porque o assunto de hoje é muito interessante. Então, de antemão, já lhe agradeço aí a disponibilidade por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Sandro. É sempre um prazer, né, estar aqui, sempre um prazer falar da doutrina espírita, principalmente nesse programa, que tem uma audiência tão grande aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, né? Beleza. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar de magnetismo e espiritismo, ciências gêmeas. Bom, Rogério, o magnetismo é um tema que está, né, na boca do povo, digamos assim, né? Principalmente aqui na nossa região, né, pelo trabalho que vocês têm feito lá no Bezerra, no estado do Rio. Vocês acabaram de fazer aqui em Friburgo também o encontro, o EMERGE, o encontro de magnetizadores espíritas, né, do estado do Rio de Janeiro. E a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é o seguinte: o que é magnetismo? Pois bem, Sandro, o magnetismo, ele é nada mais do que o passe. Ele é o passe. O problema todo cria-se quando se estabeleceu-se algumas técnicas. O magnetismo é essa capacidade que cada um tem de transferir ao outro, de doar ao outro energias, restabelecendo o equilíbrio, reestruturando, né, essa energética de cada um, ou seja, basicamente o processo do passe. A diferença é que o magnetismo ele se especifica mais, ele segue mais algumas técnicas e ele é mais terapêutico, ele é mais direcionado, no nosso caso no Bezerra, no caso do magnetismo, ele segue mais os tratamentos para pessoas que realmente estão doentes. É uma terapia paralela à medicina ordinária, é uma terapia paralela aos tratamentos com os psiquiatras, com os psicólogos, pessoas que realmente ainda não conseguiram encontrar solução para essas dificuldades e vem buscando. O magnetismo tem exercido esse papel muito interessante de ajudar, aliado a essas outras terapias, muitas vezes, conseguir um resultado muito satisfatório, mas ele não se difere da finalidade primordial do passe, que é a transmissão de energia, a transferência de energias, vou repetir, acrescido de algumas técnicas visando a estabilidade, o equilíbrio, a harmonização dos centros vitais. Bom, nós sabemos aí que o magnetismo ele é anterior ao espiritismo, né? Antes da codificação, Kardec já estudava, né, e outros, né, já estudavam o magnetismo. E a minha pergunta é a seguinte: o passe também é anterior à doutrina espírita? O passe magnético, no caso? O magnetismo inicia, Sandro, lá no século XVIII, através do médico Franz Anton Mesmer, e ele começa a estudar o magnetismo, a princípio o magnetismo mineral. E logo depois ele percebe essa capacidade humana, essa capacidade que todos nós temos e possível de ser desenvolvida nesse benefício, no alívio das dores, no tratamento de algumas afecções, de alguns problemas de saúde. E quando vai chegando no começo do século XIX, aí o Barão do Poté, o próprio Kardec, todos os magnetizadores
começam a aplicar e a trabalhar o magnetismo, mas na França, naquele momento, como uma terapia cobrada, como uma terapia de consultório, como uma terapia equivalente a qualquer outra terapia naquele momento, que obtinha um resultado muito interessante e muito expressivo. Realmente ele antecede bastante o espiritismo, tanto que quando começa a codificação, quando Kardec começa a codificação, ele já era magnetizador há 35 anos. Então, realmente, o magnetismo antecede, e existem alguns textos do próprio Kardec na Revista Espírita dizendo que o magnetismo abriu as portas para o espiritismo. Ele antecede e abre as portas como forma de facilitar o aparecimento, o surgimento e a aceitação do espiritismo já em 1857. E de onde vem, Rogério, o magnetismo, essa energia? Através das pesquisas, né, a gente percebe que, de forma muito lúdica, de forma muito simples, eu gosto muito desse exemplo, que daquele momento onde você age empiricamente, você age muitas vezes sem se dar conta do que você está fazendo. É aquela criança que entra correndo, pedindo ajuda, pedindo socorro, que se machucou e a mãe pega, coloca no colo e esfrega o local, esfrega, flexiona o local, beija o local e a criança para de chorar. Era manha? Não, não era manha. A dor era real. Mas o magnetismo humano ali naquele momento, acrescido do amor, acrescido da dedicação, acrescido desse sentimento materno, faz coisas impressionantes. E o magnetismo é isso, é essa capacidade que nós temos de intervir nas energias do outro, na desestruturação molecular do outro, na desestruturação física, fazendo com que haja essa reposição. E Kardec chega a afirmar que é uma capacidade possível de ser desenvolvida, o que mais tarde vem ser ratificado pelo espírito de verdade, dizendo que é uma capacidade humana totalmente possível de ser desenvolvida. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, na última colocação, o Espírito diz que, naquele momento, um espírito protetor, 1863, se eu não me engano, ele diz que o magnetismo não passa de uma capacidade humana possível de ser desenvolvida, ou seja, todos nós temos. E todos nós que aplicamos passe de forma empírica também, de forma não conhecendo o magnetismo nas suas técnicas e nas suas minúcias, estamos magnetizando. Aqueles de nós passistas somos, na realidade, magnetizadores quando sentimos, no final dos passes, na casa espírita, na cadeira, no salão público, nas cabines, quando depois de aplicar algum número de passes nos sentimos cansados. Esse é o primeiro sinal de que não fomos somente transferidores ou intermediários dos fluidos espirituais, e sim que doamos dos nossos fluidos. Isso causa o desgaste. Isso na casa espírita muitas vezes é comentado entre os trabalhadores. Né? Olha, estou muito cansado ao final dos passes. E a outro colega diz assim, olha, mas eu apliquei o mesmo número e não estou sentindo nada. Possivelmente ali você tem dois tipos de passistas, dois tipos de aplicadores de passe. Um que aplica os passes espirituais, que transfere as energias recebidas da espiritualidade e transfere para aqueles que estão recebendo sem um desgaste pessoal. E o outro que se sente cansado, certamente é um magnetizador, porque além de doar as energias ou transferir as energias espirituais, doou das suas energias, e isso causa realmente um desgaste e um cansaço. Então, Rogério, para entender melhor, você fez uma colocação bastante interessante, né? Um passista, ele serviu apenas de intermediário, ou seja, a espiritualidade se encarregou de transmitir através dele a necessidade daquele que estava recebendo o passe. E o outro doou dele. Sim. Né? Mas numa casa espírita, o passe é misto. Né? Ou seja, a espiritualidade sempre atua junto com o passista. Não é isso? Sim. Os dois têm a mesma quantidade de magnetismo? Como é que funciona essa transmutação, essa energia que foi passada através desse médium que não fez a doação magnética dele, e sim da espiritualidade? Foi também magnetismo? Como é que a gente pode entender isso, o nosso público pode entender isso aí? Kardec divide, Sandro, em três tipos de passistas. Uhum. O passista espiritual, aquele que transfere somente os fluidos espirituais.
é aquele que não se cansa, como eu disse. Aquele que transfere os fluidos somente anímicos, somente os fluidos anímicos, isso acontece muitas vezes, e ele fala do magnetizador ou do passista ideal, que seria o magnetizador ou passista misto, aquele que doaria os fluidos advindos da espiritualidade mais os seus, que são os fluidos anímicos e muitas vezes, e na grande maioria das vezes, necessários para repor, para refazer, para reestruturar. Então Kardec diz isso. Agora você também disse uma coisa interessante, Sandro, que disse que na casa espírita o magnetizador está sempre assistido por um espírito. Não é o que Kardec diz no laboratório invisível, no item 131, quando ele diz: quem magnetiza é o magnetizador, quase sempre assistido por um espírito. Se fosse todas as vezes, seriam todas as vezes, mas ele diz quase sempre assistido, ou seja, muitas vezes nós estamos aplicando passe, estamos magnetizando ou fazendo qualquer outra atividade na casa espírita e não estamos sintonizados, não estamos em condições de receber essas influências positivas. E somos nós, muitas vezes, que dificultamos esse intercâmbio. Então, Kardec coloca no item 131 dizendo quase sempre assistido por um espírito. Porque temos também pessoas que não estão habilitadas e que aplicam energias fora da casa espírita. Então há de se pensar que a espiritualidade realmente não está à disposição o tempo todo e em algumas circunstâncias, em alguns momentos, principalmente diante daquilo que nos move, se estamos movidos pelo status de aplicar o passe, pelo destaque de estarmos aplicando o passe, certamente amigos espirituais positivos terão alguma dificuldade de se aproximar e compartilhar esse momento com a gente. Então vai muito de nós estarmos preparados e solicitarmos também a colaboração. É necessário que nós estejamos convictos de que é necessário que nós, através de, no mínimo, uma prece, convidamos os amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos amigos, os trabalhadores da casa espírita, no nosso caso de magnetizadores espíritas, para que eles estejam junto de nós nos apoiando. Você colocou outra coisa aí que eu achei bastante interessante, quando você disse que a mãe passava a mão. Então a gente vê, no caso do passe magnético, né, que existe uma movimentação, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque em algumas casas espíritas, né, aplica-se o passe a alguns médiuns mais antigos, né? Imposição. Né? Eles fazem somente a imposição ou fazem algum tipo de movimento, muitas vezes aleatório, né? As pessoas normalmente condenam, Sandro, ou estabelecem alguma rejeição diante dessa movimentação proposta, porque desconhecem. É a ignorância do ignorar, do desconhecer. Né? Porque quando você sabe, algumas pessoas rotulam essas movimentações de serem movimentações ou atitudes que vão trazer alguma dificuldade de compreensão para quem está vendo. Mas quando você compreende o porquê fazer e por que você está fazendo, isso já não é mais envolto nessa penumbra ou nessa nuvem de misticismo ou de desconhecimento. Né? O que acontece é que você, ao depositar essas energias, se faz necessário, e elas são muito mais produtivas, e aí por pesquisa, por estarmos mensurando isso, quando você as movimenta. A imposição das mãos também é praticada e é usada no magnetismo, no nosso caso lá de tratamentos, mas ela é seguida imediatamente de processos dispersivos, de movimentos dispersivos para que essa energia se movimente e facilita-se através dessa dispersão ou dessa movimentação a assimilação pelo organismo. Então é uma coisa que a gente faz por saber o que está fazendo, por isso é necessário o estudo, o entendimento e, como você disse, empiricamente, sem saber porquê, muitas pessoas, mesmo sem conhecer o magnetismo, acabam movimentando as mãos, talvez por uma necessidade natural de movimentar aquele circuito que está sendo cuidado e tratado. Rogério, outra pergunta agora, outra dúvida, né?
essa quantidade de magnetismo que cada médium tem é diferente de um para o outro, correto? Ela Sem pode ser dúvida. aumentada? Sem dúvida. Todos os nossos potenciais, Sandro, eles são sujeitos a serem desenvolvidos, né? E quando você se dedica à prática do magnetismo, você talvez não consiga, aquele que tem pouca capacidade de usinagem, de estruturar essas energias para que elas possam ser doadas, ele talvez não chegue a um nível de alguém que realmente seja mais extraordinário, mas ele vai a crescer porque a vontade é o grande móvel desse processo. A vontade é o grande móvel do processo do magnetismo e do passe. É através da vontade que nós direcionamos, endereçamos essas energias, e aí se faz, é importante dizer que nem a distância, né, é elemento que possa impedir essa doação de energia. Mas nós podemos aumentar a nossa capacidade magnética, com certeza, a partir do momento que nós nos dedicarmos a isso e o nosso organismo aprender e a se preparar para as doações naqueles momentos, aqueles horários, aquelas situações bem específicas. Bom, eu gostaria de entrar, né, no assunto prático, né, saber mais um pouco sobre os médios. Eu vou pedir para a gente fazer um intervalo, que aí a gente não interrompe essa outra parte aí da prática e como funciona realmente o trabalho magnético. A gente volta já já, meus amigos. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. O homem não deve esquecer-se de que está no mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar que se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. Olá, meus irmãos, estamos de volta com o nosso irmão Rogério, falando sobre magnetismo e espiritismo, ciências gêmeas. Você gostaria de fazer uma colocação aí? Sim, Sandro. Né? Eu gostaria de ler um texto para que a gente realmente ratifique o que a gente está falando, né? E gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo, e os rápidos progressos dessa última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira, ou seja, o magnetismo. Dos fenômenos magnéticos do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas, há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Contudo, como o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto tratado com superioridade de talento e de experiência. A ele, o magnetismo, não nos referiremos, pois, senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências que, na verdade, não passam de uma.
Isso está na Revista Espírita, março de 1858, no artigo Magnetismo e Espiritismo, escrito pelo senhor Allan Kardec. Ou seja, é a ratificação de que essas duas ciências, não só essa, né, existem 360 menções do senhor Allan Kardec e dos espíritos superiores nas 5 obras básicas dessa ligação intrínseca, profunda e indiscutível, no meu ponto de vista, é lógico, das duas ciências, né? O magnetismo está dentro do espiritismo, assim como o espiritismo está dentro do magnetismo de forma incontestável. Então, partindo desse princípio, a gente pensando no magnetismo espiritual, né, a gente deduz que seja um atributo, o magnetismo seja um atributo do espírito, correto? Então o espírito... Do espírito encarnado, do espírito encarnado. Então, essa é a minha pergunta. Existe uma diferença desse magnetismo entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado? Estamos falando de 2 magnetismos. Estamos falando de magnetismo espiritual e espiritismo humano, e magnetismo humano, né? Magnetismo espiritual e magnetismo humano. Por quê? Quando nós doamos de nós estamos doando energias anímicas, o magnetismo humano, o magnetismo animal, o que os espíritos não poderiam fazer, já que eles não dispõem dessa energia, por não terem, nesse momento, desencarnados o corpo físico. Então, o que há, na realidade, no passista, no magnetizador misto, é a junção dessas duas energias, do magnetismo espiritual, que atua num certo nível de restauração, de recuperação, de benefício, e as energias anímicas do magnetizador, o magnetismo humano, que atua num outro nível, e que os dois em conjunto se completam e se potencializam. E muitas vezes a presença dos amigos espirituais é convocada pelo magnetizador para que esses fluidos também sejam direcionados onde são necessários, para que eles sejam sutilizados, trabalhados, potencializados, já que nós não temos essa capacidade muitas vezes e essa dificuldade se apresenta gravemente na parte prática do trabalho. Então, é importante que nós estejamos juntos e consigamos trazer para os nossos tratamentos a presença, e quando eu falo os tratamentos, eu estou falando dos passes, daqueles mais simples, daqueles mais cotidianos na casa espírita, até os tratamentos mais sérios e mais dedicados, mais específicos, para que os espíritos amigos, para os nossos mentores espirituais, os trabalhadores estejam ao nosso lado, potencializando esses tratamentos a benefício daqueles que necessitam. Então, muito importante isso aí. Essa pergunta, essa dúvida aqui, surgiu de um companheiro, né? Por essa questão do passe ser misto, do passe ser espírita, por ser magnetismo e essa diferença que você nos colocou muito bem. Agora, uma pergunta mais prática, Rogério. Como saber se o médium que aplica o passe magnético, ele está preparado, ele segue, porque acredito eu que vocês devam ter um diferencial, né, uma estrutura diferente, uma atitude diferente, uma alimentação diferente para o médium, assim como para o passista, né, o passista magnetizador, como a gente tem na reunião mediúnica, a indicação de certos tipos de alimento e tal, que não interfere. Como é que vocês chegam a essa, através do estudo, através do curso, né? Como é que vocês chegam a essa conclusão? Como é que o médium é direcionado? Como é que ele sabe que tem essa capacidade? Como é que funciona isso na prática aí para a gente poder entender? Só existe uma forma de sabermos se somos magnetizadores ou não, experimentando, né? E isso já cria uma coisa muito boa, que é a possibilidade da gente perceber que não existe o veto, né? Não está vetado a ninguém, você pode experimentar. E você vai sentir através desse cansaço, Sandro, e mensurando os efeitos. O que acontece no tratamento com o magnetismo é que nós mensuramos o tratamento. A pessoa chega na casa, ela passa por um tratamento, na semana seguinte, antes dela ir novamente para o tratamento, ela passa por uma entrevista, onde ela vai relatar como foi a sua semana, como o tratamento repercutiu sobre o que ela veio buscar, e nós mensuramos isso. Só que o magnetizador, naquele momento, ele não sabe dessas informações. E ele continua aplicando o passe. Nós vamos coordenando, direcionando o tipo de tratamento. Então, o que há é um teste. Você testa e, como eu disse lá no começo,
Se você que aplica o passe na casa espírita, ao final das palestras públicas, vá às cadeiras ou nas cabines e começa a aplicar o passe. E se você percebe em você um certo desgaste físico, você ao terminar está cansado e sente o desgaste físico, você certamente tem um potencial magnético e o está usando na casa espírita. Nos passes ali, nas cadeiras, nas cabines, nos passes mais simples, que hoje na casa espírita dura aí entre 1 e 2 minutos. Então você é um magnetizador com um potencial, um certo potencial, a ponto de sentir esse desgaste. Então só experimentando e testando, Sandro. Entendi. Não tem um aparelho ou uma fórmula miraculosa ou estranha de mensurar esse potencial energético. E vocês ali direcionam os médiuns de alguma maneira quanto à alimentação? Sim. Recomenda-se, né? A gente sempre brinca assim, olha, se você for tomar um passe com uma pessoa, você se coloque no lugar da pessoa que vai sentar, e eu digo isso para o magnetizador, para o passista. Coloque-se no lugar de quem está tomando o passe. Se você puder escolher tomar o passe com quem se alimenta mal, bebe, fuma, ou um outro magnetizador, um outro passista que não bebe, que não fuma, que tem uma vida mais regrada, quem você escolheria? Né? E aí a gente não precisa falar mais nada, porque certamente nós escolheríamos aquele mais cuidadoso, aquele que se prepara para a ação, como devemos nos preparar para todas as ações. Agora, lá no Bezerra, por exemplo, lá na Associação Espírita Bezerra de Menezes, nós não temos, Sandro, 3 tipos de passe. Porque as pessoas chegam lá no Bezerra e dizem assim, não, quero tomar o passe na maca. Não, nós não temos 3 tipos de passe. Nós temos 3 tipos de necessidade. As pessoas que vão à casa espírita assistir uma palestra pública, que ao final não compreenderam ainda, que estando bem podem se despedir e ir embora, porque terminou que o mais importante era a palestra, que o passe é uma troca de energia, uma reestruturação energética, e se eu estou bem, eu não necessito, eu estarei tirando da outra pessoa algo que ela tem quando eu não preciso. Quando nós começarmos a compreender isso e nos levantarmos estando bem ao final das palestras e irmos embora, mas algumas pessoas insistentemente permanecem, né? Mesmo estando bem. Nós sabemos disso, né? E existem os burburinhos dentro da casa espírita sobre esse assunto. Essa pessoa, ela recebe aquele passe ali, ou nas cadeiras, sem se deslocar, ou nas cabines. Mas, como eu disse, é um passe de 1 minuto e meio, 2 minutos. Nós temos esse passe lá na casa. Aquela pessoa que chega na casa espírita e se declara aborrecido, começando a sentir alguma coisa, uma contrariedade muito forte, algum sintoma que possa trazer a aparência aí de algum distúrbio, né, depressivo, esses passam por um outro processo, onde o médium já sabe o que ele tem, ele é anteriormente avisado, previamente avisado, e ele passa por um passe que dura aí na faixa aí dos 3 minutos. E aquelas pessoas que chegam à casa espírita munidas muitas vezes dos seus exames, trazidas por outras pessoas, que vêm por recomendação de outras pessoas, depois de uma busca infrutífera em outros processos, que realmente estão doentes, Sandro. São cânceres, são depressões graves. E esse passe, ele é um passe específico que dura em torno, hoje no Bezerra, em torno de 20 minutos. E aí há necessidade que seja na maca. Porque você imagina você aplicando um passe de 20 minutos na posição com a pessoa sentada, como a gente aplica um de 1 minuto e meio, 2 minutos. Ao final de 10 passos, você está sentindo as costas, os braços, as pernas, as panturrilhas. Deitado, quando a pessoa está deitada, você magnetizador, você passista, tem a facilidade dele estar na sua altura. Então não é um processo, não tem nada de misticismo, não tem nada de ocultismo, de milagre, de maravilhoso. Não, é praticidade. Esse passe de 20 minutos pode ser aplicado numa cadeira? Sim, como eu aplico e que nós aplicamos nos leitos de UTI, nas camas de hospital, nas residências, quando aquelas pessoas não podem ir à casa espírita porque é grave. E nós aí, há um sacrifício do médium, há um sacrifício do magnetizador, sim, do passista. Então não existem 3 passes no Bezerra, o que existe são 3 tipos, a divisão de 3 tipos de pessoas que necessitam de tratamentos específicos. E o passe magnético tem essa característica de durar, de uma duração maior do que o passe
digamos, o passe misto na casa espírita? Sim, porque ele envolve num tratamento de todos os centros vitais, né? Se você tem um câncer de fígado, por exemplo, hoje muito comum, né? A gordura no fígado, como as pessoas dizem, né? Ou um problema renal, uma infecção urinária, você vai tratar o local, você vai fazer uma imposição de mãos no local, vai fazer um trabalho de dispersão, você vai fazer um alinhamento de todo esse sistema, você vai harmonizar essa pessoa, você vai fazer um passe mais delicado, mais dedicado, mais específico para aquilo que a pessoa está sentindo. E na semana seguinte nós vamos entrevistá-lo e perguntar, e aí, melhorou? Se não melhorou, nós vamos iniciar outras técnicas que existem dentro do magnetismo e que foram desenvolvidas através de 50 anos de pesquisa. Né? O magnetismo assim está sendo pesquisado e trabalhado dentro do movimento espírita por 50 anos. Então isso não somos nós que inventamos essas técnicas. Esse é um desenvolvimento, a prática e o resultado de estar medindo isso, de estar mensurando os resultados. Né? Então existem muitas técnicas. Alguns passes, por exemplo, um passe para o tratamento da depressão no início, ele dura em torno de 15 minutos. Então são passes bastante cansativos, a gente aplica numa faixa lá no Bezerra entre 5 e 7 passes cada magnetizador. Então você fica aí quase 2 horas aplicando o passe, né, com intervalos, é lógico, com água magnetizada, toda o cuidado para que não haja um desgaste excessivo também do magnetizador, já que, como eu disse no começo, nós estamos doando ou estaríamos doando energias anímicas, energias nossas, né? Então, você ajuda tanto que você não se cuidar, você ajuda excessivamente, aí quem vai precisar de um passe vai ser você. E nesse processo, Rogério, por exemplo, um passe que vai durar durante... Pode parecer perguntas assim... Não. Né? Mas é de um leigo, digamos assim. Né? Então, nesse processo aí de um passe que dura 20 minutos, um passe magnético, existe troca de médium? Não. É o mesmo médium que aplica durante esse período? Nós trabalhamos com cabines, né? Nós temos 6 cabines, e quando eu entro para aplicar o passe, normalmente entramos em dupla. Se for criança, uma dupla e mais o pai ou a mãe da criança. E o magnetizador trabalha por 20 minutos, 25. Eu já cheguei a aplicar passe, falando da minha experiência, 35 minutos um passe. Numa paciente que começou com câncer de mama, mas hoje tem uma rede imensa de metástase instalada no organismo, e você sente a necessidade de ir trabalhando cada ponto, cada local, né, onde você percebe esses desequilíbrios, essas necessidades energéticas, e o passe nesse dia, nessa pessoa especificamente, durou 35 minutos. Mas isso não é de se espantar. Quando você lê os grandes magnetizadores, como Durville, Dupotet, ou vários outros, Possegui, você vai ver passes de 1 hora, de 1h30, de 2 horas, de 3 horas, né? Magnetizações de água de 20, 30, 40, 50 minutos para magnetizar uma água. Ou seja, é como eu disse, é um trabalho mais específico, mais detalhado, mais sabe, com a especificidade necessária para aquele caso, Sandro. É um trabalho de se apaixonar. A palavra é essa, você se apaixona não pelo tratamento, mas pelos resultados, né? Você vê uma pessoa ser trazida para a casa espírita e depois de um tratamento aí de 6 meses, 8 meses, 1 ano, 1 ano e 2 meses, essa pessoa, inexplicavelmente, entre aspas, ter o medicamento antidepressivo suspenso pelos seus médicos e ele receber a alta do próprio magnetismo, né? Então, são casos assim muito expressivos, muito emocionantes, que a gente percebe que tem o seu valor. E você me conhece há algum tempo, as pessoas me conhecem, eu sou meio cético, sou bastante exigente, sou uma pessoa que dentro do movimento espírita sou altamente doutrinário, né? Eu sou dirigente doutrinário na minha casa espírita, e eu levei muito tempo para entender, para aceitar e começar a estudar o magnetismo. E o que a gente faz lá hoje é fruto de 16 anos de estudo. E nós não nos atrevemos de colocar em prática, senão depois de quase 10 anos. Vamos completar agora 7 anos de passe magnético na associação, mas antes nós estudamos ali 7, 8, 9 anos para começar um trabalho. É necessário tudo isso? Não. Como eu disse, eu realmente sou muito exigente
e quis conhecer tudo, saber tudo, e o momento oportuno chegou e a gente montou uma equipe que hoje tem aí por volta de 40 magnetizadores. E vocês seguem sempre formando novos magnetizadores? Todo mês na Associação Espírita Bezerra de Menezes, todo mês tem um treinamento. Ele é franqueado, aberto a quem quiser participar. No último domingo agora nós tivemos um treinamento, no mês de maio nós tivemos um treinamento, nós estamos sempre treinando pessoas de outras casas, de outras regiões. A gente vai agora em agosto, na região dos Lagos, fazer um seminário. Temos um outro seminário em Resende, numa casa espírita em Resende, já fizemos o primeiro, vamos fazer o segundo, o trabalho já está funcionando. Também lá em Iguaba Grande está funcionando o magnetismo. E a gente está fazendo um trabalho realmente de troca de experiências, de compartilhar essas experiências com outras casas, com outros grupos. E eu sempre digo, se você tem alguma dúvida, vá ao Bezerra no sábado, vá ao Bezerra, se apresente, acompanhe o trabalho, acompanhe um treinamento, vá a um seminário, conheça. Muitas vezes a gente, como eu no início, tive muita dificuldade de aceitar, vá lá, experimente, veja o que é, e depois tire suas próprias conclusões, né? Não existe um embate sobre esse assunto de forma alguma. Não, absolutamente, né? Até porque tudo que é novo, no caso do magnetismo, ele não é novo. Mais né? velho do que o espiritismo. Pois né? é, mas dentro daquilo que a gente conhece, do que é corriqueiro, digamos assim, dentro das casas espíritas, ele é uma novidade, né? Da maneira que é colocado. Então, Rogério, dentro do que você colocou, acontecem casos de pessoas doentes que chegam lá no Bezerra e não têm a necessidade de receber o passe magnético? Vocês falam isso com a pessoa? Olha, você pode receber o passe misto? Sim, ele passa no primeiro dia, quando ele chega, ele passa por uma avaliação por 2 pessoas, e na primeira semana ele não vai direto para o tratamento, a não ser que seja um caso extremamente grave diagnosticado. Com os exames, com tudo direitinho, nós não vamos perder a oportunidade de auxiliar aquela pessoa ou tentar auxiliá-la na primeira oportunidade. Mas quando nós já tivemos caso lá das pessoas chegarem e falarem, eu tenho um tumor. Então tá, você hoje vai tomar o passe ali na sala, não é no salão, já é um passe mais delicado, você vai tomar um passe e na semana que vem você volta e traz os exames, traz os diagnósticos para que nós possamos avaliar a necessidade realmente, porque, Sandro, a demanda é muito grande. Nós não queremos abrir uma fila de espera, como, por exemplo, no Regeneração, no Rio de Janeiro, em outras casas, existem uma centena de pessoas na fila de espera do tratamento. Então, a gente tem um critério muito bom, um critério muito legal para que as pessoas realmente compreendam que o tratamento magnético, naquela situação de um passe de 20, 30 minutos, são para pessoas que realmente têm um diagnóstico fechado, tratamentos realmente muito importantes. Até porque a Casa Espírita já conseguiu muitos resultados positivos sem o magnetismo nesta forma, porque o magnetismo existe, o magnetismo estava lá naquele passe. Mas muita gente já foi curada, muita gente se beneficiou na Casa Espírita. Eu aplico passe há mais de 30 anos, né? E estou aplicando magnetismo há 7, 8 anos. Então, antes, eu acredito que as pessoas se beneficiaram com o meu passe, com o passe na Casa Espírita. Mas, como eu disse, são passes mais específicos de pessoas realmente que estão doentes e os resultados, pessoal, é assustador. Quando mensura-se os resultados... Eu sempre digo, quem fala melhor pelo magnetismo, pelas técnicas do magnetismo, por esse passe mais específico, são os resultados. Os resultados realmente são muito interessantes. Você falou uma coisa interessante, muita gente se beneficiou do seu magnetismo, do passe magnético, mesmo sabendo... Quando eu não sabia as técnicas do magnetismo. É como eu disse, Sandro, as pessoas fazem empiricamente, fazem sem saber o que estão fazendo. Você que aplica passe na Casa Espírita, você está magnetizando. Você que impõe as mãos sobre uma dor e a pessoa relata, melhora, isso é magnetismo. O que às vezes, é o que o Sandro falou, às vezes a gente tem dificuldade com o novo, com o diferente. E eu respeito muito o dirigente espírita, porque a gente acaba sendo dirigente espírita durante muitos anos, e a gente sabe como é difícil quando uma novidade chega na Casa Espírita. Você tem que rever todos os seus valores, todos os seus conceitos,
Você tem que voltar a estudar muitas vezes depois de uma carreira inteira dentro do centro espírita, depois de uma vida dentro do centro espírita. Mas abra seu coração e vá a Kardec. Eu não estou pedindo para você ir estudar magnetismo. Estude Kardec, leia Kardec e veja realmente a relação estreita, intrínseca e inalienável que existe entre o magnetismo e o espiritismo. Agora, Rogério, você falou que vocês fazem lá o curso para passistas de outras casas, né? Precisa ser passista para poder ser um magnetizador? Não, é aberto a qualquer pessoa, né? Nós já tivemos lá alunos ou praticantes de reiki, de jorei, de massagem, acupuntura. Nós abrimos o curso para magnetizadores, né? Nós não podemos rotular esse processo de magnetizadores espíritas, né? Nós somos magnetizadores espíritas porque somos espíritas, mas o magnetismo atua de forma ampla, né? O que eu disse, em casa, as pessoas aplicam o magnetismo em casa, né? Você, por reflexo condicionado, por autopreservação, você, ao se queimar, você balança a mão para aliviar a dor. Então você está fazendo o quê? Você está dispersando a concentração de energia daquele local que foi lesionado. E naturalmente nós fazemos isso. Então os cursos são abertos a qualquer pessoa, de qualquer casa. E é interessante, uma pessoa que fez um curso lá, ela era uma aplicadora de reiki, e ela fez o curso inteiro com a gente. Ano passado, ano retrasado talvez. Ela fez um curso inteiro com a gente. No final, no dia do término, quando nós encerramos o curso, Sandra, ela virou para mim e disse assim: Rogério, o que eu faço agora com o meu reiki? Eu falei: olha, aplique todas as técnicas que você aprendeu aqui no seu reiki. Eu tenho certeza que o seu reiki vai ficar melhor. E agora, 1 ano, 2 anos depois, ela encontra com a gente e diz assim: Rogério, eu não tenho vaga no meu consultório. Ou seja, ela está usando as técnicas dispersivas, as técnicas de tratamento dos centros vitais dentro do reiki. Ou seja, é a liberdade, Sandro. Eu acho que a gente não pode ser ortodoxo de forma alguma em nada, né? Eu respeito muito as pessoas que não querem conhecer, mas fica aí o convite para você conhecer, porque mudou minha vida. Mudou minha vida, inclusive como espírita. Minha forma de ver a minha atuação e a capacidade de atuação e a forma de comprometimento que eu posso tomar dentro da casa espírita, de cuidar de pessoas que normalmente nós não estaríamos preparados para cuidar. Você falou uma coisa interessante aí quanto a ensinar, a estruturar pessoas que não são espíritas, porque no caso do encontro, né, o que me chamou a atenção e que seria a primeira pergunta no início da nossa conversa, que encontro, né, de magnetizadores espíritas do estado do Rio de Janeiro. Então aquele encontro foi feito para magnetizadores espíritas. E a minha primeira pergunta seria essa. Mas que não estava fechado a outras pessoas. Tanto é, Sandro, que nós essa semana recebemos a feliz notícia, ficamos muito alegres, de um grupo de dentistas aqui de Friburgo e médicos de uma unidade de saúde aqui de Friburgo nos convidar para fazer uma palestra para a equipe da unidade de saúde. Porque uma das pessoas esteve no encontro lá no Hotel Vila Verde e se impressionou com a ação do magnetismo. E as pessoas lá não são espíritas, mas elas querem conhecer o magnetismo porque viram os benefícios, experimentaram os benefícios. Então é uma técnica, que é a técnica do bem, de você ajudar a pessoa. E aí eu acho que não tem espírita, não tem protestante, não tem católico. Não, com certeza, né? E quando nós impomos as mãos em outras religiões, e quando levantamos as mãos e cantamos e oramos e pedimos para que aquelas pessoas sejam beneficiadas, na realidade é uma ação magnética. Então não tem limites, né? E realmente os nossos cursos estão abertos, assim como a indicação das obras, né? Mas eu não tenho tempo de... Leia sobre o assunto. São muito interessantes as obras, de muito fácil assimilação e entendimento. E se as dúvidas surgirem, nós estamos lá no Bezerra para tirá-las, dentro da nossa possibilidade. Bom, Rogério, infelizmente, né, eu acho que o assunto a gente tem aí, a gente pode ficar conversando aí durante muito tempo, mas o nosso tempo, né, chegou ao fim. Eu deixo aí você fazer suas
colocações aí finais, né? Convidar o pessoal, o público, fazer os esclarecimentos que você quer. Eu gostaria de ler mais um texto, Sandro, que Fica à vontade. eu acho que Kardec é o maior aval desse processo. Então ele diz assim: o magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas que se completam e se explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas que não quer se imobilizar não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar sobre a sua congênere. Isoladas uma da outra, elas se detêm no impasse. Elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Isso está na Revista Espírita, edição de janeiro de 1869, no artigo Estatística do Espiritismo, ou seja, no ano em que Kardec vem a desencarnar. Porque muita gente diz que Kardec era magnetizador enquanto ele não conhecia o Espiritismo, mas esse artigo ele escreve no ano de 1869, no ano do seu desencarne. Então fica aí a mensagem que você estude o magnetismo. Você então que já aplica os passes, apure as suas técnicas. Se os seus resultados são bons como passista, como magnetizador na casa espírita, sem usar as técnicas, imagine quando você se qualificar, quando você se aperfeiçoar e fizer um tratamento mais específico, mais dedicado, mais completo naquelas pessoas que você assiste. Fica aí o convite. Conheça o magnetismo porque ele está lá dentro do espiritismo. Obrigado, Sandro, pela oportunidade de estar aqui. Nós é que agradecemos, porque eu acho que é um assunto interessante, que está no momento aí, né, na cabeça dos espíritas, muito profundamente, pelo menos na nossa cidade, né, do nosso entorno. Então eu que agradeço a oportunidade, sua disponibilidade de ter aqui vindo, prestar os esclarecimentos e quem sabe a gente faz aí um segundo programa aí pra gente. Mais específico, mais detalhado. Podemos pedir lá pelo o e-mail lá do programa, não sei, por algum meio de comunicação, perguntas específicas. Estou à disposição. Tá feito. Muito obrigado, Rogério. Obrigado Bom, a você. meus irmãos, fiquem todos com Deus, muita paz e até o próximo encontro. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.